Você acha que vive em um mundo moderno e original? Na verdade, tudo o que você ama, seus filmes, heróis e até os valores que seguem sua vida, foi moldado por histórias escritas há milhares de anos. Star Wars, O Senhor dos Anéis, Nárnia, todas essas sagas icônicas não passam de ecos de mitologias antigas, que continuam controlando nossa imaginação e comportamento até hoje. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre o que é mitologia, quais são as principais mitologias e a influência na cultura pop. Será que somos tão modernos assim ou apenas reféns de histórias ancestrais? Vamos falar sobre mitos que moldam o mundo. Se você gosta desse assunto, deixa o like para ajudar o canal. O que é mitologia? Mitologia é o legado de histórias que a humanidade escreveu para entender a si mesma e o mundo ao seu redor. Mais do que meros contos de fantasia, os mitos são símbolos de uma sabedoria ancestral que atravessa séculos, moldando não apenas as culturas que os criaram. É o reflexo de uma época, um retrato das crenças, dos medos, das aspirações e da busca por sentido que cada civilização carregou. Quando nossos ancestrais olhavam para o céu estrelado, para o rugir dos trovões ou para as profundezas dos oceanos, eles buscavam respostas para os mistérios da existência. Eles não viam apenas fenômenos naturais, viam deuses, forças maiores que regiam o destino. Nascia assim a mitologia, histórias que explicavam o que não podia ser compreendido, mas que também guiavam o comportamento humano. Cada mito, por mais fantástico que pareça, carrega um profundo simbolismo. São relatos que tratam da origem do universo, da criação da humanidade, do amor, do sofrimento e do inevitável confronto com a morte. As epopeias de heróis não são apenas aventuras, elas representam a luta interna que todos enfrentamos contra nossos medos, nossas limitações e o desejo de superação. Os deuses, com suas virtudes e falhas, não são seres distantes, são projeções de nós mesmos, com todos os nossos conflitos e complexidades. Da Grécia ao Egito, da Escandinávia ao Japão, cada cultura criou sua própria mitologia, mas curiosamente elas compartilham padrões. A jornada do herói, por exemplo, aparece em diversas tradições. Um lembrete de que, independente da época ou do lugar, a essência humana é universal. Esses mitos nos ensinam que por trás das diferenças culturais, somos todos conectados por uma mesma busca por significado. Mas a mitologia não vive apenas no passado, ela é atemporal. Suas histórias se renovam e se recriam ao longo do tempo. Quando assistimos a filmes como Star Wars ou O Senhor dos Anéis, estamos na verdade vivenciando narrativas que ecoam as antigas lendas. Quando torcemos por heróis, enfrentamos os vilões e celebramos jornadas de redenção, estamos imersos em um legado que começou há milhares de anos. Mitologia, então, não é apenas um estudo do passado, é uma lente para entender o presente e projetar o futuro. Ela está nos símbolos que usamos, nas histórias que contamos e nas lições que aprendemos. É a prova de que, no fundo, o ser humano é um contador de histórias, porque afinal, é através das histórias que encontramos significado na vida. Por isso, compreender a mitologia é compreender a nós mesmos. Cada mito é um mapa, não para os deuses, mas para o coração humano. É um convite a refletir, a questionar e a se conectar com algo maior, com o universo, com os outros e com a nossa própria essência. Principais mitologias e suas características. Número 1. Mitologia grega. A mitologia grega é talvez a mais famosa de todas. Ela nos apresenta um panteão de deuses com características extremamente humanas. Zeus, Hera, Atena, Poseidon, entre outros, que governavam o mundo a partir do Monte Olimpo. Os gregos explicavam os fenômenos naturais e os dilemas da vida por meio dessas figuras, que representavam forças da natureza e emoções humanas. Histórias como a de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para dar aos homens, refletem lições de coragem, sacrifício e astúcia. Até hoje, os mitos gregos influenciam nossa arte, literatura e cinema, sendo um lembrete de como o humano é falível,
mas também capaz de feitos extraordinários. Número 2. Mitologia nórdica. Se você já ouviu falar de Thor, Odin e Loki, você conhece a mitologia nórdica, originada dos povos germânicos e escandinavos. Essa mitologia é rica em histórias de heroísmo e destruição, centradas em Yggdrasil, a árvore que conecta os 9 mundos. Diretamente dos gregos, os nórdicos viam o fim como inevitável. O Ragnarok, a batalha final entre os deuses e os gigantes, resultaria na destruição do mundo, mas também no surgimento de uma nova era. Essa visão cíclica do tempo inspirou muitas histórias contemporâneas, como Game of Thrones e O Senhor dos Anéis, e seus heróis, como Thor, continuam a ser figuras centrais na cultura pop. 3. Mitologia egípcia. A mitologia egípcia é um reflexo direto da busca pelo eterno. Fascinados pela morte e pelo que vinha depois dela, os egípcios criaram histórias sobre a jornada da alma e o julgamento final. Os deuses egípcios como Osíris, Ísis, Anubis e Ra simbolizavam os ciclos da vida e da natureza, como o nascer do sol e as cheias do Nilo. O Livro dos Mortos, um guia espiritual para a vida após a morte, é um dos grandes legados dessa mitologia. Ela ainda nos fascina por sua conexão profunda com a arquitetura, como as pirâmides, rituais e a crença no poder da transformação e do renascimento. Número 4. Mitologia celta. Pouco conhecida por muitos, a mitologia celta é uma das mais misteriosas. Ela é centrada na natureza, em seres mágicos e no ciclo da vida. Os celtas acreditavam que o mundo era habitado por espíritos e que havia uma conexão sagrada entre os homens, a terra e o divino. Histórias de deuses como Dagda, Morrigan e Brigid, além de lendas sobre guerreiros como Cuchulainn, são marcadas por batalhas, metamorfoses e simbolismos ligados aos elementos naturais. Muito do que entendemos sobre fadas e espíritos da floresta vem dessa rica tradição. A mitologia hindu é uma das mais complexas e antigas. Seus textos sagrados, como Mahabharata e Ramayana, são repletos de histórias épicas sobre deuses como Shiva, Vishnu e Brahma, além de figuras heróicas como Rama e Krishna. Os hindus veem o universo como cíclico, regido por um eterno jogo de criação e destruição. Essas histórias são carregadas de ensinamentos filosóficos e espirituais, explorando temas como Dharma, Karma e Moksha. Nas Américas, as mitologias indígenas são um vasto oceano de histórias que explicam a conexão entre o homem e a natureza. Entre os povos das Américas, os deuses e espíritos geralmente habitam florestas, rios, montanhas e até animais. Os maias, por exemplo, acreditavam em um mundo dividido em camadas e narravam histórias como a Popol Vuh, que conta a criação do homem a partir do milho. Já os povos tupi-guaranis acreditavam em Tupã, o deus criador, e em lendas que explicavam fenômenos naturais como a origem das estrelas. Número 7. Mitologia japonesa. A mitologia japonesa, fortemente ligada ao shintoísmo, reverencia os kami, espíritos ou deuses que habitam tudo ao nosso redor. A Amaterasu, a deusa do sol, é uma das figuras centrais, sendo considerada a ancestral da família imperial japonesa. Histórias como a criação do Japão pelas divindades Izanagi e Izanami revelam o respeito pela natureza e pela harmonia. Essa mitologia ainda influencia o Japão moderno, tanto em rituais tradicionais quanto em animes e mangás que exploram temas espirituais e fantásticos. Essas mitologias, apesar de tão diferentes, têm algo em comum. São a manifestação do desejo humano de entender o mundo, encontrar propósito e se conectar com algo maior. A mitologia grega é uma fonte inesgotável de aspiração para a cultura pop. Afinal, seus personagens fascinantes, aventuras heróicas e dilemas éticos universais são tão relevantes hoje quanto eram há milhares de anos. A mitologia grega tem influenciado a criação de inúmeras obras de arte e entretenimento. Heróis como Hércules, Aquiles e Perseu, deuses como Zeus, Poseidon e Afrodite, monstros como a Hidra e a Medusa continuam a povoar nosso imaginário e a inspirar novas histórias. As histórias dos deuses da mitologia grega deixaram um tesouro valiosíssimo, lendas e imagens que os artistas até hoje podem transformar e renovar, dando a eles novos sentidos.
Os mitos gregos compõem a cultura clássica. Eles tiveram vasta influência nas artes e na literatura, formando a herança cultural e as línguas ocidentais. Desde a antiguidade até o presente, muitos se inspiraram na mitologia grega, mostrando assim o quão relevantes seus temas continuam sendo na contemporaneidade. Através dos tempos, a mitologia grega tem sido referência fundamental para a cultura pop. A apropriação de seus elementos inclui deuses, semideuses, heróis, titãs, monstros e locais famosos. Muitos monstros da mitologia grega ressurgem de forma genérica, sem relação clara com as narrativas míticas, mas ainda assim com um grande apelo popular. Algumas vezes, novos personagens surgem, como Kratos da franquia God of War e Xena, a princesa guerreira, heroína da cultuada série de TV. Enfim, esse foi o primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para nos apoiar com esse projeto. Eu agradeço se você assistiu o vídeo até aqui e te vejo no próximo vídeo. Adeus.